Olá, gente, boa tarde. Vamos lá para mais uma aula do Colégio Estadual de Aplicação Emílio Teixeira, uma aula do terceiro ano do ensino médio. Lembrando que essa aula é complementação da aula passada, né, continuação, na verdade, e nós vimos na aula passada, nas aulas passadas, né, meiose e mitose, né, então busquem aí nos outros vídeos, quem não assistiu ainda meiose nem mitose, e núcleo, né, não percam a sequência. Essa sequência foi pensada aí em como se fosse uma série, então vocês têm lá os episódios e as temporadas, então sigam a sequência, está tudo bem organizado para vocês. Então, a aula de hoje é a última aula, né, desse grupo de aulas que veremos aí, e essa aula aí vai falar um pouco a respeito de... vai falar um pouco a respeito de transcrição e tradução, já que a gente já finalizou aí meiose e mitose. Quem não viu os outros vídeos, procurem ver os vídeos. Boa tarde, senhor Márcio. Vamos lá. Então, nós temos aí... Então, já vimos aí a estrutura do núcleo, né? Vimos aí essa relação de diploidia, vimos a divisão celular, onde vimos a preparação para que a divisão ocorresse, que é a intérfase. Vimos a meiose, vimos a mitose, primeiro vimos a mitose, depois a meiose, né? E agora veremos aí, por fim, síntese proteica, ok? Síntese proteica. Então, vamos lá. A síntese proteica, né, a gente vai ver aí que a produção de proteínas dentro de uma célula, ela vai depender de uma sequência de eventos, né, que esses eventos, eles ocorrem a partir do núcleo e terminam no citoplasma. Lembre-se que quando nós vimos o núcleo, e aqui voltando ao núcleo, o núcleo não é hermeticamente fechado, o núcleo ele possui poros, né, e esses poros possibilitam o trânsito de algumas substâncias, tá? Não todas, algumas substâncias, ok? Então, lembrem-se que esse núcleo, ele é poroso e permite aí o trânsito de algumas substâncias. Então, a informação para a produção de uma determinada proteína no interior da célula está codificada no DNA nuclear. Quando a gente fala que está codificado, está sob forma de um código, Então, as informações contidas no núcleo, até a montagem da proteína propriamente dita, no citoplasma, ela deve ocorrer a partir de dois processos, né? O primeiro processo é o processo chamado de transcrição. E aí vocês percebam que quando eu transcrevo alguma coisa, é quase que eu copio, né? Quando eu peço agora para vocês anotarem aí transcrição e tradução, eu acabo de pedir para que vocês transcrevam, que vocês escrevam, que vocês coloquem no material de vocês, né, nas suas anotações, um escrito a respeito de alguma coisa. É um código, né? É um código formado por letras, e essas letras vão descrever aí um nome, no caso o nome transcrição e o nome tradução. Quando você transcreve, né, e a depender da letra, tem gente que tem letra legal, tem gente que tem uma letra mais complicada, você precisa entender o que foi escrito, né? E esse entendimento, essa leitura do que foi transcrito, a gente chama de tradução. Estou falando de uma forma bem genérica aqui para que vocês entendam. Então, a produção da proteína, tá? Vou repetir, ela se dá em dois eventos principais. Primeiro que o primeiro evento ocorre dentro do núcleo, e esses eventos eles vão terminar no citoplasma. Como eu falei, o núcleo é poroso, ok? Então, esses eventos aí são exatamente a transcrição e tradução. Lá no núcleo nós temos aí o material genético, o segmento de DNA. Esse material genético, né, lá no gene, esse segmento de DNA, e lembre-se que eu estou falando um segmento, não estou falando DNA todo, ele precisa ser transcrito. Né? Então, ele não pode sair do núcleo. É como se o núcleo fosse uma biblioteca.
esse material ele não pode sair do núcleo, né? Ele vai ficar lá, é como se fosse um livro de consulta, não é um livro de locação, é um livro de consulta. E o que é que você pode fazer, o que é que você deve fazer para pegar a informação que tem lá? Você deve transcrever, você deve copiar. E essa cópia, ela é feita, né, no sentido, né, ela é feita nesse sentido como um RNA, chamado de RNA mensageiro, ok? Então, essa cópia aí, ela se dá por conta de um RNA mensageiro. E, num segundo momento, você tem um processo de transcrição, né? Essa tradução, então, a transcrição ocorre no núcleo e a tradução vai ocorrer lá no citoplasma. Então, percebam, vou tentar colocar aqui duas setas, né? Então, a transcrição ela ocorre no núcleo, né? No núcleo. E a tradução se dá no citoplasma. Tá bom? Eu acho que está bem claro isso aí. A tradução vai se dar no citoplasma. E eu tenho aí o que eu quero, que é o produto final, que eu vou botar aqui numa cor mais forte, o vermelho, né? E eu tenho o produto final, que é a proteína. Então, qual é a finalidade, professor, desse processo aí? É a produção de proteína, foi o que a gente falou. Produção de proteína dentro da célula. Eucarionte, tá? A gente está tratando aqui de célula eucarionte. Ok? E quem é que vai fazer essa tradução, professor? Quem é que vai fazer essa tradução que você está falando aí? Que eu achei interessante. Quem vai fazer essa tradução? É uma organela que vocês já conhecem, que é o nosso querido ribossomo. O ribossomo que é produzido lá no nucleolo, dentro do núcleo. Lembre-se que o ribossomo tem duas subunidades, a gente vai ver algumas coisas aí para frente. Tá? Com o auxílio aí do RNA transportador. Ok? RNA ribossômico, ou ribossomo, e o RNA transportador. Eu acho que esse início aí é muito importante para que vocês saibam, tá? Então, o processo de produção de proteínas dentro da célula eucarionte ocorre, né, em uma sequência de eventos que se inicia no núcleo, que termina lá no citoplasma. A informação que vai ser coletada lá no núcleo vai ser transcrita lá no segmento de DNA, vai ser transcrita, né? Vai sobre a forma de um RNA mensageiro, ele é mensageiro porque ele leva essa mensagem que foi transcrita, foi copiada, vai lá para o citoplasma e lá será traduzida, né, pelo ribossomo, pelo RNA transportador, né? Então você tem o trio, né, o trio ternura, RNA mensageiro, RNA ribossômico e RNA transportador. E lá vai ser produzida a nossa querida proteína, ok? A proteína aqui, eu vou botar até 3 cores aqui, ó. Se lembrar algum time aí, vocês não fiquem chateados não, viu? Fiquem felizes. Ok? Vamos lá. Vamos para o próximo tópico. Então, a transcrição, a gente vai falar rapidamente da transcrição, trata-se da síntese de RNA a partir de uma fita molde lá no núcleo, né? Então, nas células eucariontes, a transcrição ocorre, né, no interior do núcleo, intermediada por enzima chamada RNA polimerase. Olha ela aqui. Essa enzima cai de vez em quando, viu? RNA polimerase. Então, você vai ter aí sintetizadores genéticos, né, que é uma sequência especial de bases nitrogenadas, presentes lá na molécula do DNA, que indica para a RNA polimerase o início e o fim. Né? A gente vai ver esses sinalizadores que tem o início e o fim. Ah, professor, ele não pega de qualquer página, de qualquer parte, não, é como se fosse o livro. Eu vou copiar o livro todo? Não, eu quero só um segmento. E como é que eu vou saber onde inicia? Você vai ter uma sequência de bases,
né, nitrogenadas, e essa sequência vai indicar aí onde começa e onde termina essa transcrição, ok? Essa cópia. É como não fosse uma página indicada, como se fosse uma página indicada de um livro. Então, o início, né, da transcrição, ele vem por conta de um chamado promotor, né, promotor que promove o início. E o fim, né, ele vem por conta de um finalizador ou terminador, certo? Todos os RNAs, RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico, são sintetizados, né, dessa forma. No entanto, apenas o RNA mensageiro leva para os ribossomos a informação do DNA por meio dos códons. A gente vai ver o que são códons, tá? Determinando o tipo de proteína que vai ser fabricada. Então, esse RNA mensageiro que está levando a transcrição, ele que está levando a informação para determinar que proteína será fabricada. Vamos lá ver aqui a transcrição, né? Você tem aqui a molécula de DNA, né? A fita dupla, você vai ver que ela não vai poder ser transcrita dessa forma, ela precisa ser aberta, né? Ser colocada em fita molde aqui para a gente entender como é que isso acontece. Então, vamos lá ver como é. Então, você vai ver aí, ó. Vai haver aí a síntese de RNA, né? E isso se dá aí ao lá fita molde. Você tem um sentido, né? Não é qualquer sentido, é o sentido 5 linha, 3 linha. E ele vai utilizar essa fita como molde. E percebam que você tem aqui as bases nitrogenadas, né? Lembre que RNA é U no lugar de T, então você tem aqui, ó, AUG, GUC, CCC, GGU, UA, ou UGA. Então você tem adenina, uracila, guanina, guanina, uracila, citosina, 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 guanina, guanina, uracila, uracila, guanina, adenina. Então, esse processo aí, né? Eu vou repetir mais uma vez para que vocês vejam. Esse processo aí, ele se dá, né? Ele se dá de forma, você tem lá o promotor e o terminador, RNA polimerase, ela vai finalizar ali. Você tem aí a polimerase, ela vai separar as duas fitas durante a transcrição e após a síntese do RNA, as duas fitas do DNA, eles voltam a ser o que eram, né? Elas voltam a fechar. E aí você vai ter aí a sequência, né, que foi transcrita a partir da fita molde. Você vai ter exatamente aqui, ó, as bases que são, né, as bases que são relacionadas. Você tem lá T, A seria AT, mas aqui é RNA, lembre-se, tá? E aí vocês vão vendo que a sequência que foi copiada a partir da fita molde é o RNA mensageiro, tá? Se você for olhar aqui todas, ou eu não vou fazer aqui a linha de todas, vou fazer só de mais uma aqui, vocês vão ver que elas são concordantes entre elas, né? Vamos lá. Então, o código genético, que é aquele código que vocês viram aqui nessa imagem anterior, o código genético, né, é um conjunto de códons, né? Esses códons são essas trincas, são esses códigos presentes no RNA mensageiro. Um códon é uma trinca, né? É uma trinca. Então, quando eu mostro isso aqui para vocês, aqui, eu estou mostrando uma trinca. Aqui são as trincas, ok? Essas trincas que são formadas a partir da fita molde, a gente chama de códon. São 3 bases nitrogenadas. Cada códon codifica um aminoácido. Então, a gente tem aqui, ó, os 20 aminoácidos, né? Então, esse códon aqui, ele é universal, ok? Esse códon aqui, ele é universal. Sendo universal, vocês vão ver que é igual em todos os seres vivos. Então, isso mostra, mais uma vez, de forma bem clara,
né, de forma bem clara, que nós temos um ancestral comum. Isso é uma evidência que nós temos um ancestral comum. Ok? Então, vamos lá. Um outro ponto interessante, então isso aqui é importante, ó. Cada códon codifica um aminoácido específico, tá? O código genético é universal porque é igual a todos os seres vivos. Ele é degenerado. Por que degenerado? Um aminoácido deles pode ser codificado por mais de um código. Tá? Então, você tem as trincas aqui, ela não só codifica um. Então, perceba, para o aminoácido alanina, que tem a abreviação ALA, você tem AUGO, GCU, GCC, GCA, GCG. Esses são os códons, e por isso que a gente diz que ele é degenerado, porque mais de um códon, ele codifica aí um aminoácido que vai formar uma proteína, ok? Vamos lá. Em relação aí em relação ao aminoácido, né, você tem aqui a tabela ao lado. Então, durante o processo de tradução, o códon presente na molécula de RNA, eles são lidos pelo ribossomo. A leitura da sequência do códon, dos códigos, resulta numa sequência de aminoácidos que farão parte do peptídeo. O peptídeo é a proteína a ser sintetizado. Então, a sequência de códons que vão dizer qual é a proteína que está relacionada. Então, durante a tradução, o códon AUG, que é o códon de iniciação, né? Enquanto o código UAA, né, ou UAG ou UGA, são os códigos de parada, eles não são traduzidos. É como se fosse ali começa e ali termina. Ok? Ali começa e ali termina. Então, mostrando aí, ó, aqui o código de inicialização, né, AUG, que é o códon para metionina. Esse daqui é o único que não vai ser, é o de parada, tá certo? Vamos lá ver. Então, na síntese de proteína, e vocês lembram que o ribossomo, ele tem a função de síntese proteica. Então, na síntese propriamente dita, os códons, né, contidos no DNA, então você está vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5 códons, né? Somente 4 aqui vão produzir, porque o último não vai produzir, como vocês já viram, de terminação. Então, esses códons, eles vão ter aí o RNA transportador, que transporta o aminoácido que está aqui, né, esse aminoácido. Você tem o ribossomo com as duas subunidades, né, subunidade maior e subunidade menor. Né, você tem os ribossomos com as subunidades, aqui a subunidade maior e aqui embaixo a menor. E você tem no RNA transportador chamado anticódon, né, para encaixar certinho aqui no códon, né, ele vai ser identificado, é ele que vai identificar. Professor, então quer dizer que existem vários aminoácidos na célula, para que ele consiga arrumar isso? Sim. Então, na sua dieta, quando você ingere alimentos, você tem lá os aminoácidos. Lembra que a gente já falou dos aminoácidos essenciais e os outros aminoácidos que vão compor aí a sua nutrição? Então, esses aminoácidos, eles são essenciais aí para que proteínas sejam produzidas. Então, no momento em que essas proteínas são produzidas, né, nós teremos aí exatamente essa relação, né, essa possibilidade de produzir proteínas a partir de uma informação do RNA mensageiro que foi transcrito lá no núcleo. Então, esse RNA transportador está ligado a um aminoácido específico, enquanto a outra extremidade que eu mostrei aqui é o anticódon, que são 3 bases nitrogenadas complementares ao códon. Vamos ver como é que isso ocorre. Vocês vão ver que ele vai lendo, né, nessa direção até o códon final. Né? Vamos ver como é que se dá a tradução. A gente já viu a transcrição, que é a produção do RNA mensageiro, e a tradução se dá exatamente da leitura do RNA mensageiro com o ribossomo e o RNA transportador. Ok? Vamos lá. Então, vocês estão vendo que aí você tem a fenilalanina, arginina, glicina, eu acho. Então, você tem aí
o polipeptídeo sintetizado, né, a partir da informação do RNA mensageiro. Eu vou falar isso aqui, que é bem interessante. Isso que a gente viu agora, né, a gente chama isso de dogma central da biologia molecular e da biologia molecular, que foi postulado por Francis Cricket, né, em 1958. Ele explica como ocorre o fluxo de informação do código genético. Esse modelo vai mostrar principalmente que uma sequência de aminoácidos ou de ácidos nucleicos, eles podem formar uma proteína. Entretanto, o contrário não é possível. Segundo esse dogma, o fluxo da informação genética segue os seguintes sentidos: DNA, RNA e proteína. Claro que isso aí foi em 1958. Algumas mudanças já foram feitas nesse modelo proposto originalmente, e isso ocorreu em razão de hoje se saber, por exemplo, que algumas enzimas são capazes de utilizar o RNA para produzir DNA. Esse dogma atualizado, ele pode ser resumido, né? Por exemplo, você tem a transcriptase reversa, né, que lá do vírus da AIDS, ele consegue, a partir do RNA, reverter, voltar ao processo do DNA e formar toda a transcrição e tradução de novo para formar a proteína específica, ok? Então, isso é muito importante, essa informação final aqui, ela é muito importante, ela costuma cair nas provas de Enem e nas provas de vestibulares aí pelo Brasil, ok? Então, vamos lá, seguindo. Aí, mostrando que o ribossomo ele é formado por duas subunidades, né? A subunidade maior e a subunidade menor, né? E ele tem alguns sítios que são chamados sítio A e sítio P. Sítio A é o local de entrada do aminoácido, e sítio P é a formação do polipeptídeo. Tá? Lembrando que a ligação que une esses aminoácidos são chamadas ligações peptídicas. A gente vai ver que existe uma ligação entre um e o outro, que é chamada ligação peptídica. Então, vocês estão vendo aí, né? Essas ligações aqui que eu havia falado são as ligações chamadas ligações peptídicas, tá? Ligações peptídicas que unem esses aminoácidos. Vamos lá. Aí mostrando como ocorre na célula, você está vendo aí em amarelo o citoplasma, na borda do amarelo você tem a membrana plasmática e o núcleo poroso aí, o DNA, e aí a gente vai fazer a partir desse DNA a fita molde. O exemplo simplificado sobre a síntese proteica, a gente vai ver aqui o códon do RNA, e aqui são os aminoácidos que são relacionados, né, que são que vão ser lidos no RNA mensageiro, tá? Então, vamos lá ver como é que isso funciona. E está vendo aqui, por último, você tem o códon de parada. Então, perceba que a fita molde, a DNA polimerase vai fazer exatamente essa fita molde. Você tem aí a transcrição efetiva, né? Você tem o RNA mensageiro formado, sai pelo núcleo, vai ser lido aí pelo RNA ribossômico, ribossomo. Você tem aí o RNA transportador, levando através do códon e anticódon os aminoácidos específicos e vai formar aí a proteína. E esse polipeptídeo sintetizado, você tem as ligações aí, que são as ligações peptídicas que vão unir esses aminoácidos, e aí você tem a tradução efetiva. Lembre-se que esse último aqui, né, ele não vai codificar aminoácido, ele seria aí o códon de parada, Aí, falando rapidamente aí sobre os genes e a expressão gênica, né, do ponto de vista bioquímico, o gene é um pedaço de DNA, então é uma fatia, não é o DNA todo, né, um fragmento do DNA, capaz de sintetizar uma molécula de RNA, que seria a transcrição, a partir do qual vai ser sintetizada uma proteína, que seria a tradução. Tá? Então, você tem aí a tradução e a transcrição, né, a partir de um pedaço, a transcrição não é de todo o material, e sim, não é de todo o cromossomo, e sim de uma parte dele. Tá? Então, boa parte desses cromossomos, a gente chama do DNA, ele não é codificante. Né? Claro que tem função, obviamente, se estuda muito essas partes não codificantes, e não tem, então, embora regule diversas atividades celulares, esses pedaços sofrem transcrição, são conhecidos como DNA codificante, e que, na verdade, são os genes. Então, você tem aqui, ó, o gene humano,
ele é composto por 3 bilhões de bases nitrogenadas, 97% são DNA não codificante e 3% são codificantes, que dá correspondência de 30 mil genes. Ok? Só faltam 2 aqui para a gente terminar a aula de hoje. Falar rapidamente sobre splicing, tá? Então, a cada gene presente no DNA dos eucariontes apresentam os exons, que são expressed region, intercalados com os introns, que são intragenic regions. Esses pedaços, esses fragmentos aí, codificantes e não codificantes, então os exons são regiões codificantes, que podem ser expressadas, resultante de um significado biológico, tá? E os introns são regiões não codificantes. Durante a transcrição, a partir da fita molde do DNA, é sintetizado um pré-RNA. E esse pré-RNA contém exons e introns ao mesmo tempo. Só que vai haver aí eu não falei anteriormente, mas vai haver aí um chamado splicing. Tá? Esse splicing é o que vai possibilitar aí que esses introns sejam retirados, né? Esses introns sejam retirados por um complexo enzimático chamado de spliciosomos. Né? Após os splicings, você vai ter aí o RNA contendo apenas os códons que poderão ser traduzidos. Então, aqui ele mostra facilmente, a gente já está finalizando, só um minutinho, tá? Então, você tem aqui, ó, o gene, né? Você vai ter a transcrição, e aqui você tem o pré-RNA mensageiro. Vai sofrer o splicing, e essas partes vermelhinhas aqui, que eles estão mostrando como se fossem os introns, né? Eles não vão ficar no RNA mensageiro final, ok? E para finalizar, tem um pouquinho de paciência, que a gente já está terminando essa aula, né? E aí você tem os chamados splicings alternativos, né? Então você pode, por exemplo, na mesma molécula de RNA mensageiro, né, uma pré-RNA, na verdade, uma pré-RNA igual aqui, você tem a pré-RNA aqui e aqui, você pode ter os chamados splicings alternativos, que podem gerar, né, polipeptídeos diferentes, a depender de onde foi feito o splicing. Então, você tem aqui RNAs diferentes formados aí a partir do mesmo segmento. Então, imaginem a proporção que isso se dá e a possibilidade de combinações que se mostra, né, que é possível. Ok? Então, a aula de hoje foi mais ou menos isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima aula, beleza? Valeu? Um abraço a todos e qualquer dúvida estou à disposição. Não deixem de comentar os vídeos, né? E se puder curtir também, acho legal, porque aí incentiva mais para que a gente faça outros vídeos. Um abraço, sigam também, podem mandar para os seus colegas de outros colégios. Uma boa. Valeu, então até a próxima aula. Um abraço, galera. Valeu.